Como se conectar com as pessoas certas? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o Thiago Kennisley, autor do Método Relacional, e eu tô aqui para te entregar tudo sobre esse tema que é tão importante e que muitas vezes eu sei você tem dificuldade de saber onde encontrar essas pessoas e como se manter conectada com elas, certo? Só que para isso eu preciso te pedir, clica aqui embaixo, já se inscreva, já clica nesse sininho e aí aproveita e compartilha esse tema. Se ele for relevante para você, compartilhe esse tema com pessoas que você sabe que também precisam aprender a se conectar com pessoas certas, ok? E claro, deixa seu like, é importante para nós, eu quero saber o que você achou desse vídeo, ok? Vamos lá? Então tá, as pessoas nos perguntam, Thiago, que história é essa de conectar com a pessoa certa? Essa história de ambiente, de mesa, me conta como é que funciona isso. Ok, eu vou detalhar para você hoje. Afinal de contas, esse é o meu papel no relacional, tá? Te ensinar a dar o próximo passo quando se fala sobre relacionamento estratégico e intencional. Para você se conectar com as pessoas certas, você precisa se ater a essas 3 dicas que eu vou te dar. E a primeira delas, você se colocar no ambiente certo. Tiago, que ambiente é esse? O ambiente certo é o ambiente onde tem pessoas que você gostaria de se conectar, onde essas pessoas vão. Então, se você quer saber se o ambiente é certo ou não para você estar, comece a fazer uma reflexão sobre onde estão as pessoas que você quer se relacionar. Quais são os lugares que elas vão? Quais são os ambientes que ela frequenta, que ela visita? E você pode me dizer, Thiago, mas isso é caro para ir. Ok, começa com a baixa intensidade e vá aumentando à medida que você for tendo resultado. Então vamos lá, se as pessoas que você quer se conectar, elas visitam ou elas sempre jantam em um restaurante de alto nível com estrela Michelin, se programe para estar lá um dia, se programe para estar lá em algum momento. Se a padaria, se o café, se o ambiente onde essas pessoas se reúnem para tomar um café é naquela padaria, naquele bistrô, naquele café de altíssimo valor, se organize para estar lá pelo menos uma vez por mês. Identifique qual é o horário que essas pessoas estão, se programe para estar verdadeiramente ali, estar lá dentro, antenado, olhando para como as pessoas se comportam, olhando para como elas pedem o próprio café, como elas consomem, do que elas falam. Esse é o momento de você largar o celular de lado e ficar literalmente ligado no comportamento das pessoas. Como elas chegam? Qual é o tipo de veículo que elas estacionam? Ou elas vão de carro, de táxi, de Uber? Como essas pessoas pedem? Qual o hábito de consumo? O que elas pedem? O que elas comem? O que elas bebem? Como elas pedem? Tiago, eu preciso mesmo observar? Sim, você precisa. Se você quer se relacionar com esse nível de pessoas, você precisa estar no ambiente que elas estão e saber como elas se comportam. A isso nós chamamos de comportamento do consumidor. O varejo já faz isso há muitos anos. Ele identifica com clareza qual é o comportamento do consumidor dele, como ele age, como ele faz, quais são os processos para tomada de decisão, para a escolha de uma marca, para a escolha de um produto, para a escolha de um serviço, e ele prepara todo o ambiente para receber essas pessoas. A mesma coisa deve ser feito com você. Você precisa entender como essas pessoas se comportam em determinado ambiente para que a partir disso você comece a modelá-las. E aqui eu não estou falando de copiar, eu estou falando de modelagem. Qual é o processo de modelagem? Modelagem é aquilo que você automaticamente começa a fazer parecido, porém colocando o seu tom, colocando o seu jeito, colocando a sua naturalidade, mas você começa a agir conforme aquela pessoa também age em determinados momentos. Aquele comportamento padrão que se repete muitas vezes, você também começa a agir daquela forma. E a isso, muitos de nós chamamos de empatia, ou quem sabe, até mesmo de técnicas de rapport. Se a pessoa senta sempre com a perna cruzada para o lado direito, você começa a sentar com a perna cruzada para o lado direito. Se ela toma café levantando o dedinho ou com o dedinho para baixo, você começa a fazer. Se isso é um comportamento que se repete, Tiago, isso é importante? Sim, isso é importante porque as pessoas começam a enxergar uma certa afinidade e elas começam a ter uma certa afinidade por você simplesmente por você ter comportamentos parecidos com o dela. Isso é técnica, isso é estudado, isso é científico, isso é comprovado. Quando você então modela pessoas às quais você gostaria de estar ou de caminhar
junto você começa então a fazer parte desse ambiente social. Então você escolhe o ambiente certo quando você começa a pensar onde são esses ambientes que essas pessoas estão. E à medida que você vai tendo resultado, você vai aumentando a frequência sua de estar ali naquele ambiente. Segundo ponto, segunda dica para você andar e aprender a andar com as pessoas certas é escolher por pessoas que buscam por conhecimento. Pessoas que estão sempre estudando, pessoas que gostam de ler, pessoas que gostam de aprender, pessoas que assistem podcasts, pessoas que estão sempre buscando algum tipo de conhecimento. Essas são as pessoas que você precisa estar próximo. Porque se ela busca conhecimento, naturalmente ela tem o desejo de crescer, ela tem o desejo de construir algo a mais, ela tem o desejo de dar novos passos. E se você também quer crescer, quer construir algo mais, quer dar novos passos, é com esse tipo de pessoa que você deve andar. Com quem está buscando o crescimento, com quem está buscando a dar novos passos, com quem está buscando a evolução. E toda evolução ela só é possível através da busca de conhecimento, através da adição de conhecimento, se eu posso dizer assim. Então, se você quer também estar com pessoas que crescem, que desenvolvem, que dão novos passos, comece a avaliar nos ambientes de conhecimento e as pessoas que buscam conhecimento. Essas também são pessoas para você estar junto, pessoas para você caminhar do lado. E o terceiro tipo de pessoas que você precisa trabalhar, que você precisa se aproximar, são aquelas pessoas às quais você pode servir. Opa, Thiago, bugou aqui minha cabeça. É sobre isso mesmo, você pode servir essa pessoa, então são pessoas para você se aproximar. Mas Thiago, as pessoas que eu posso servir não são pessoas que estão abaixo de mim? Nem sempre. Tem gente que já tem um resultado maior que o seu, que já conquistou coisas maiores que as suas, que já deram passos maiores que os seus e precisam exatamente daquilo que você tem para oferecer, que pode fazê-las alcançar um nível ainda maior. Sabe o que acontece? Geralmente a gente não consegue identificar isso porque nós não temos o hábito de ouvir as pessoas, de deixá-las falar. Nós não temos o hábito de estudar e de nos interessar inteiramente pelo que essas pessoas de fato estão sentindo. Então, quando você se coloca no ambiente certo, escolhe as pessoas que estão trazendo conteúdo ou buscando conhecimento, aliás, você se interessa genuinamente por elas, o que acontece? É natural que você descubra um ponto onde você pode servir. É natural que você identifique, afinal de contas, você está ouvindo, que você identifique algo que você pode fazer por elas. Entenda, é sempre o que você coloca na mesa e nunca o que você tira na mesa quando você se relaciona com pessoas relevantes. Então, quando você se coloca, descobre o ambiente certo, escolhe as pessoas que estão buscando conhecimento assim como você e você se interessa por elas, esse é o momento de realmente interessar-se genuinamente para que você possa adicionar valor à vida delas, para que você possa colocar coisas na mesa. Antes de você sair pedindo, antes de você fazer pitch, antes de você falar de você, entenda, você precisa adicionar valor para essa pessoa. Quando você faz isso, você cumpriu as 3 dicas, ambiente certo, pessoas que buscam conhecimento, você as serviu, pode ter certeza que o resultado vai vir. E se você achou esse conteúdo relevante, eu vou te pedir, deixa seu like, se inscreva agora, deixa seu like e faça com que nos ajude a fazer com que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Vambora!